Muito bem, voltamos para falar de esporte com a Caliandra Alves Dias, Marcão. E a gente já começa falando de Libertadores, ela que ontem não esteve aqui porque o Grêmio perdeu para o Palmeiras e hoje o Inter perdeu, ela apareceu para falar dos Colorados. Caliandra, boa tarde para você. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Vamos começar falando dos Colorados. O que aconteceu ontem que o Inter não conseguiu bater o Flamengo, perdeu por 2-0, aí um resultado complicado. Complicado que agora vai ser bastante difícil, né, o Inter conseguir reverter esse placar no Beira-Rio. O Flamengo ontem estava bem posicionado em campo, principalmente aí aproveitando as suas qualidades e também o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um jogador que estava bastante contestado pela torcida do Flamengo, principalmente por causa dos últimos jogos, né? Ele que não é um jogador aí que marca tantos gols, ontem fez a diferença e marcou aí os 2 gols da vitória do Flamengo. Já a situação do Grêmio na Libertadores, que parecia ser difícil, agora perante a do Inter, parece que é até mais fácil, né? Parece mais fácil, né? Porque se o Grêmio vencer por 1-0, vai levar aí a decisão para os pênaltis. Então, o Grêmio precisa vencer com 2 gols de diferença para talvez aí garantir a classificação. Mas, jogando em São Paulo também é muito complicado, porque o Palmeiras tem uma força no Allianz Parque. Então, ele acaba aí se sobressaindo mais do que o próprio Grêmio. Então, o Grêmio vai ter que enfrentar aí um Palmeiras também, que vai ser bastante complicado. Da mesma forma que o Inter dentro do Beira-Rio também é muito forte, né? E pode com certeza virar. Bom, vamos aí dos gramados para as quadras, porque o Atlântico também perdeu ontem. O que aconteceu com o Galo? Olha, Leandro, aconteceu aquilo que a gente falava no início da temporada. A desatenção na marcação e também aquela parte dos jogadores aí acabarem sendo um pouquinho fominha e quererem resolver a partida. O Atlântico estava vencendo por 2-0, deixou o Jaraguá descontar, depois deixou a equipe marcar o empate com o gol do Xande e no segundo tempo o Barbosinha aí acabou tentando afastar a bola e acabou marcando o gol contra. Então é uma situação bastante complicada. O Atlântico que estava buscando aí ficar entre os 8 primeiros colocados, né, justamente para decidir aí os seus jogos decisivos no Caldeirão do Galo, e parece que agora a situação vai se complicar, porque faltam mais 2 jogos, né, contra o Joinville na semana que vem e o jogo do Corinthians que ainda não tem data marcada. Então a situação do Atlântico se complica muito mais justamente por causa disso. Era aquele Atlântico que a gente viu no início da temporada, que estava um pouquinho desatento, que justamente saía vencendo as partidas, acabava cedendo o empate e também muitas vezes aí acabava deixando o adversário virar e aí acabava perdendo. E agora também tem uma atenção justamente para a final da Taça Brasil, que vai ser aí no domingo, que vai enfrentar uma CBF que joga hoje à noite lá em Carlos Barbosa. Então aí o Atlântico também precisa ficar um pouquinho atento em relação ao jogo de hoje, porque a gente sabe que a CBF tem muita qualidade perto do elenco do Atlântico. Muito bem. Olha, na página 24 de hoje, na página 23 de hoje, você vê aí os destaques do Rally de Ipiranga do Sul. Rally que terá transmissão ao vivo da TV Bom Dia, Caliandra. E quais são os destaques dessa informação? Isso mesmo, Rally, né, que na semana que vem aqui trouxemos como destaque a preparação de Ipiranga do Sul, que volta a receber mais uma etapa do Gaúcho do Rally. Então aqui também tem algumas informações sobre as provas que vão ser realizadas e também na próxima semana nós vamos trazer todo o cronograma aí das atividades que começam já na sexta-feira. Olha, e nós temos outros destaques aqui que você traz nessa página. Quais são as informações? Bom, temos aqui o futebol amador de Erechim, que teremos mais uma rodada no fim de semana, desta vez na categoria Master, e também uma entrega, Leandro, da premiação das equipes que participaram do campeonato de Interbairros aqui de Erechim, uma competição que reuniu 12 bairros aqui da capital da amizade. Então, aí para os campeões foram entregues as premiações, e aqui na página 23 também temos como destaque a Copa Alfa, porque a fase regional aí já tem algumas equipes classificadas para a grande final. E aqui em Erechim a etapa vai acontecer aí no dia 1º de setembro. Então os associados podem estar participando da competição. E outro destaque aqui é em relação ao Thiago Pérez, porque nesse fim de semana ele participa de mais uma competição lá em Santa Catarina. São 8 quilômetros de natação. Então é mais um desafio para o atleta de Getúlio Vargas. Muito bem, são esses os destaques do esporte de hoje? São esses, voltamos amanhã. Obrigado, Caliandra, até mais. Gente, está chegando agora a previsão do tempo. Veja como fica o clima no dia de hoje.